Seja bem-vindo ao podcast Esperança, com leituras devocionais no livro do Apocalipse. Hoje trataremos do capítulo 16, que fala sobre o derramamento das taças da ira de Deus. Você que tem acompanhado os nossos podcasts sobre o Apocalipse, deve se lembrar que quando falamos a respeito dos selos, entre os primeiros 6 selos e o 7º selo, houve uma pausa no livro do Apocalipse para contar outros eventos e outras histórias. E também isso aconteceu entre as 6 primeiras e a 7ª trombeta. Contudo, nessa terceira série, a série que trata das taças, não há interrupções. As 7 taças são apresentadas de uma vez no capítulo 16. Esses flagelos são a resposta de Deus ao último e maior esforço de Satanás para derrubar o governo divino. As taças relatam a parte final da grande tribulação. Assim, a ira de Deus se consumará sobre aqueles que se inclinaram para seguir o anticristo. A ordem dada por Deus para que as 7 taças sejam derramadas sobre a terra vem do santuário, onde somente Deus poderia estar. O primeiro anjo derramou a sua taça, e a terra foi atacada. Apareceram feridas malignas dos homens que levavam o sinal da besta e adoravam a sua imagem. Somente os que foram selados e são seguidores do Cordeiro são poupados. Quanto aos demais que fizeram opção por adorarem a besta, serão punidos nessa ocasião. Essa tem o endereço certo: os que adoram a besta. Todos estes serão punidos com úlceras malignas. O segundo anjo derrama sua taça sobre o mar. Diferente da segunda trombeta, que trouxe destruição sobre 1/3 dos que habitavam sobre o mar, agora a punição é total. O mar, de maneira geral, se torna como o sangue de um morto, e todos os seres vivos que estão no mar morrem. O terceiro anjo derrama sua taça. A fonte das águas é atacada. Rios se tornam sangue. Essa taça traz um castigo terrível quando toda a água potável do planeta se torna em sangue, trazendo consequentemente milhares de mortes. Essa taça reserva um castigo terrível para os que perseguem o povo de Deus. Neste período em que o anticristo e o falso profeta reinam sobre a terra, aliados ao dragão, muitos dos cristãos que estão sendo perseguidos pagarão sua fidelidade ao Cordeiro com a morte. Mas a festa dessa tríade demoníaca junto com seus seguidores logo acabará. O quarto anjo derrama sua taça e o sol é aquecido. Esse flagelo é então um calor excessivo que afligia as pessoas com uma insolação terrível. Entretanto, não haverá arrependimento por parte daqueles que seguem o anticristo, de seus lábios saem apenas palavras de blasfêmia. Mesmo sabendo que as pragas vêm da parte de Deus, os que adoram a besta continuam andando por seus próprios caminhos, blasfemando de Deus e determinados no caminho do erro. O quinto anjo derrama sua taça sobre o trono da besta. O reino da besta se torna tenebroso. O anticristo, que é centro do poder da besta e alvo deste flagelo, pois esses castigos divinos não representam a ira de Deus contra o pecado das pessoas de maneira geral, mas representa a sua ira derramada sobre a civilização demoníaca dos últimos dias. Segue-se a este flagelo intensa dor, tamanha dor que as pessoas mordiam suas línguas em agonia. O trono da besta está em trevas. Segue-se consequentemente a anarquia no reino das trevas. Abatem-se sobre os homens o sofrimento e a morte. Entretanto, os corações dos que seguem o anticristo permanecem endurecidos em seus pecados. O sexto anjo derrama sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a água do rio secou, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do Oriente, diz o versículo 12. Essa praga se refere à preparação para a batalha final entre Cristo e o anticristo. O secar do rio simboliza que toda a barreira natural que impedia o avanço dos exércitos inimigos foi retirada. Entretanto, não é uma referência a uma guerra comum entre nações, mas fala-se da batalha final. O lugar da última batalha se chama Armagedon. É a batalha final entre os poderes do mal e o reino de Deus. A batalha final entre o Cordeiro e o dragão, entre Cristo e o anticristo. O sétimo anjo derrama sua taça no ar. Ela se refere à destruição total do mal em consequência da segunda vinda de Jesus. O ar ser contaminado inviabiliza a própria vida na terra, sendo grandes o temor e a convulsão que se abate em consequência dessa taça que está sendo derramada. Haverá o colapso completo da civilização humana teísta. Não há mais governo, as nações sucumbiram. Cidades, centros comerciais, edifícios serão alvos
da maior devastação e do maior sofrimento humano por meio de um terremoto. Deus lembrou-se da grande Babilônia e lhe deu o cálice do furor da sua ira. Assim termina a narrativa das 7 taças no capítulo 16 do livro do Apocalipse. Esse capítulo narra os acontecimentos mais terríveis pelos quais a humanidade vai passar. Um cenário de perseguição, de morte, de lágrimas e de desespero. Entretanto, os fiéis conseguirão entender que é a ira justa de Deus diante de um mundo que não conseguirá mais ouvir a sua voz. Aqui encontramos que o fim de toda maldade finalmente chegará. Aqui renovamos nossa esperança ao sabermos que todos os planos malignos que Satanás elaborou contra nós serão frustrados com a volta de Cristo. Aqui fortalecemos nossa fé na certeza de que o Senhor jamais abandonará os seus servos. Há uma grande vitória à nossa espera. Aqui acenda a nossa certeza de que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Que Deus o abençoe e a abençoe, e até o próximo podcast Esperança.